O exercício aqui, ele dá uma série de óxidos de metais e dá uma série de pontos de fusão. O que ele quer é que se seja justificado por que esses pontos de fusão em função da energia reticular envolvida nessas ligações. Então, a energia reticular desses óxidos é dada pelo seguinte: a energia reticular é uma energia que se aplica, então, na formação de retículos iônicos, é uma estabilização quando se tem a formação da rede do retículo cristalino. Ela é dada por uma constante. Constante em que sentido? Ela é uma constante que depende do arranjo geométrico dos íons, como eles estão arranjados no espaço. Depende da constante Madelung, depende de uma série de parâmetros. Se você admitir que todos os óxidos aqui apresentados têm o mesmo arranjo espacial, podemos admitir, não é o caso, mas podemos admitir que todos eles estejam, por exemplo, têm um arranjo cúbico, etc. Ou pode ser todos um arranjo de cubo de face centrada. Nesse arranjo você tem as cargas como sendo pontuais colocadas no vértice ou na face. Admitindo que todos esses óxidos reproduzem esse tipo de arranjo, essa constante aqui passa a ser uma constante. Do que vai depender o resto da energia? Vai depender das cargas, dessas cargas que a gente considerou pontuais. Da carga do cátion e da carga do ânion. E depende da distância entre esses íons, entre esses centros desses íons, entre os núcleos desses íons. A distância dele. Então essa energia de rede vai indica a estabilidade desse retículo. Para eu desmontar esse retículo, para eu fundir esse retículo, eu vou gastar uma certa quantidade de energia. Essa energia será tão maior quanto mais estável for, ou quanto maior for a energia reticular, maior a temperatura que terá que ser fornecida para esse sistema para que eu consiga transformar num líquido iônico. Então, colocando aqui em ordem os pontos de fusão fornecidos, nós temos o seguinte: o ponto de fusão mais baixo aqui, bem mais baixo que os outros, depois a gente vai verificar por quê, é do óxido de chumbo, seguido do ponto de fusão do óxido de cobre 1, seguido do ponto de fusão do óxido de bário, do ponto de fusão do óxido de cálcio, do ponto de fusão do óxido de zircônio e do ponto de fusão do óxido de magnésio. Essa é a ordem crescente de pontos de fusão, partindo de cerca de 290, terminando umas 10 vezes maior, em 2.800. Bom, esse ponto de fusão, como eu falei, depende da energia reticular. A energia reticular, admitindo que isso seja constante, ela vai depender principalmente da carga, que é o fator predominante, do produto das cargas, na verdade, e da distância entre os núcleos. Então, o fator que eu tenho que analisar: cargas envolvidas. Qual é a carga envolvida, qual o valor desse produto das cargas, qual o efeito que ele vai ter na energia, que é o que está aqui no numerador. E tem que analisar também a distância internuclear, a distância entre os centros desses íons. Em termos de carga, nós vamos ter o chumbo 4, o cobre 1, o bário 2+, o cálcio 2+, o zircônio 4+, e o magnésio 2+. O ânion, todos eles vão ter a mesma carga, porque vai ser um óxido, vai ser O2-. Então esse O2-, esse ânion, ele é comum a todos os óxidos analisados. Isso também vai influenciar no seguinte: uma vez que é o mesmo ânion, significa que o tamanho do ânion vai ser constante. O que vai mudar é o tamanho do cátion. Quanto maior o cátion, maior vai ser a distância entre esses centros, e maior sendo a distância, menor vai ser a energia reticular. Então vou colocar isso aqui numa expressão matemática. Vamos começar pela energia reticular do óxido de cobre. Por que do óxido de cobre? Porque o chumbo ele tem um pequeno problema. Se vocês olharem, ele está com 290 graus Celsius. 290 graus Celsius é 10 vezes menor do que está acontecendo no resto. Então ele não tem exatamente um caráter iônico. Apesar de ele ter uma carga elevada, ele seria aqui 4+, o fato dele ser um cátion muito grande ligado ao oxigênio muito eletronegativo causa uma distorção dessa eletrosfera dele. Essa distorção acaba levando a um certo caráter covalente, não ao caráter iônico. Sendo covalente, é uma interação mais fraca. Sendo uma interação mais fraca, ele vai fundir muito mais fácil. E como ele tem um forte caráter covalente, é uma exceção, eu não vou poder aplicar isso daqui. Isso aqui está relacionando como se fossem cargas, uma ligação puramente iônica. Então eu não vou colocar isso aqui. Então esse aqui, devido ao caráter covalente, realmente vai ter um ponto de fusão mais baixo. Os outros eu vou analisar como se fossem realmente compostos iônicos. E aí eu vou partir da análise da energia reticular. Então começando com esse daqui. Se a gente pegar a energia reticular do óxido de cobre 1, vai ser igual a essa constante. A carga para o cátion é 1, a carga para o ânion é 2, e a distância entre o centro do cobre e o centro
do O2-. Isso vai dar 2K sobre a distância cobre-oxigênio. Pegando o bário. Para o bário, que é um metal bivalente, nós vamos ter de novo a constante K, só que agora a carga do cátion é 2, a carga do ânion continua sendo 2, a distância entre o bário e o oxigênio. Então agora nós temos 4K sobre essa distância. O cálcio também é um metal bivalente, então a energia reticular do cálcio também vai ser dada pelo mesmo numerador, 4 vezes a constante, dividido pela distância entre o cálcio e o oxigênio. No caso do zircônio, a carga dele é 4+. Sendo a carga 4+, vamos ter 4+ que multiplica 2, que é a carga do óxido. Então aqui é o cálcio, aqui nós temos do óxido de zircônio. Do óxido de zircônio nós vamos ter então 8K sobre a distância entre o centro do zircônio e o centro do oxigênio. E finalmente, para o caso do magnésio, nós temos a energia reticular desse óxido de magnésio, vai ser, só que é um outro metal bivalente, então aqui vai ser 2, que multiplica o 2 do ânion, vai ser 4K sobre a distância entre os núcleos de Mg e O. Bom, uma vez expresso em termos da energia reticular, em termos do numerador, nós temos o seguinte. Nós temos aqui o menor produto das cargas vai ser dado no óxido de cobre 1. Menor produto das cargas significa uma menor energia significa um menor ponto de fusão. Então, resulta no menor ponto de fusão. Mesmo assim, ele é acima do óxido de chumbo, porque aqui, no caso, é uma situação que ele tem um caráter covalente. Na sequência, com aproximadamente o dobro do produto das cargas, nós temos o bário e o cálcio. Então, obviamente, maior do que isso. Aqui, nós temos uma outra situação. Aqui tem 8. Então, 8 em princípio é maior que todos esses produtos. Mas o último da lista, o óxido de magnésio, ele tem 4. Então, em princípio, se for olhar só o numerador, essa ordem aqui não estaria correta. Então, qual outro fator agora que vai entrar em jogo? Pelo numerador, nós conseguimos justificar até aqui. Temos um problema aqui. O outro fator que vai entrar em jogo é a distância. Em alguns casos, a distância vai ter um efeito muito grande. Bom, em termos de distância, como eu falei, o oxigênio é comum a todos, então o tamanho dele é comum a todos. O tamanho do cátion vai ser importante. Então vamos pensar o seguinte: o cobre mais. Para o íon cobre mais, depois que você retirou um elétron, ele vai ser um sujeito que vai ter 3 camadas ou 3 níveis. Então ele vai ser um sujeito que tem 3 níveis, vai estar isso no espaço com um determinado volume. Se você for olhar na sequência, o bário, ele é um sujeito que, uma vez que você perdeu 2 elétrons, ele fica com 5 níveis energéticos na sua eletrosfera. Ocupa essa região do espaço com esses 5 níveis. O cálcio é um sujeito que, após o íon cálcio, tem 3 níveis. O íon zircônio 4+, tem 4 níveis. E, finalmente, o íon Mg2+, tem 2 níveis. Bom, o cobre já perdeu aqui em termos do produto das cargas. Entre o produto das cargas do óxido de bário e do óxido de cálcio, nós temos um empate, 4 e 4. Mas acontece o seguinte: o bário, com 2 níveis acima, tem um tamanho, tem um número de camadas muito maior. Então ele acaba sendo um íon maior. Um íon maior resulta numa energia reticular menor. Uma energia reticular menor, eu vou gastar menos energia para desmontar esse retículo cristalino. Uma menor energia de rede. Então isso justifica, uma vez que o cálcio tem apenas 3 e o bário tem 5 níveis, essa distância aqui embaixo é maior, essa energia é menor que a energia do cálcio. Justifica essa ordem, então, de pontos de fusão. Bom, o zircônio, por ele ter um valor do produto das cargas bastante elevado, ele acaba sendo maior que o cálcio e o bário, esses respectivos óxidos. Porém, ele acaba perdendo para o magnésio, apesar do magnésio só ter como produto metade. O que acontece no caso? A diferença aqui de níveis.
O zircônio é um átomo relativamente grande, comparado com o magnésio, ele tem 4 níveis. E o magnésio 2+, esse íon aqui, é um íon bastante pequeno. Por ser um íon bastante pequeno, esse resultado aqui embaixo é muito pequeno, então resulta numa energia reticular maior, mesmo que o numerador aqui seja bem diferente. Então aqui o fator que foi preponderante foi a distância internuclear. Quanto menor essa distância, maior vai ser a energia reticular. Então primeiro a gente faz uma análise de carga. Feita a análise de carga, análise do numerador, a gente procura ordenar. Se houver uma discrepância, a gente vai fazer então uma análise da distância. Em alguns casos, a distância aqui vai ser o fator mais relevante, que foi nessa situação aqui. A distância aqui foi um fator bem mais relevante que o fator do numerador. Nos outros aqui, teve um empate no numerador, a distância causou o critério de desempate, e aqui no caso, esse numerador aqui foi muito mais baixo que os outros, então resultou numa menor energia reticular, num menor ponto de fusão dentro dessa ordem. E lembrando que esse aqui, como tem um caráter covalente, tem uma energia muito menor envolvida, não é uma energia de rede dessa daqui, calculada por cargas e sinais opostos, é um valor de ponto de fusão muito mais baixo, conforme está tabelado aqui no exercício. Isso então resolve o que foi pedido no item A do exercício. Bom, feita essa análise do item A sobre o que justifica os pontos de fusão em termos da energia reticular, o item B ele pede o seguinte: esses óxidos metálicos aqui são capazes de conduzir corrente elétrica? Se são, em quais condições? Bom, eles são, mas onde não vai ter condução de corrente elétrica é justamente no estado sólido, quando você tem a rede cristalina. Imaginando uma rede, um corte da rede como sendo alguma coisa do tipo cargas positivas e negativas presas num arranjo tridimensional, no qual elas não têm capacidade de movimentação nenhuma, os íons positivos e negativos estão presos aqui. Não tem como deslocar uma carga positiva sem vencer todas as forças de atração e repulsão envolvidas. Mesma coisa para as cargas negativas. Então, em princípio eu tenho íons. Eu tenho, por exemplo, como o ânion, O2-, e eu tenho os íons metálicos, os cátions metálicos. Um M qualquer com uma determinada carga, seja o zircônio 4+, ou o Mg2+. Mas preso numa rede cristalina no estado sólido, eu não tenho condução de corrente. Como é que eu consigo ter condução de corrente? Fazendo o processo de fusão. Quando eu consigo fornecer energia o suficiente para quebrar essas interações, aí eu separo íons negativos e íons positivos. Esse líquido iônico, esse líquido que é produzido após a fusão, temos cargas, íons, que têm possibilidade de se movimentar quando eu aplicar uma tensão. Tendo carga, tendo movimentação de carga, eu tenho uma corrente elétrica. Então, uma condição que permite que esses óxidos metálicos conduzam corrente é quando eles estão no estado fundido, após eu fornecer energia para quebrar o retículo cristalino. Tá, outra opção. Se eu conseguir separar esse retículo cristalino utilizando um solvente polar. Então, tendo alguma solubilidade no solvente polar, um solvente polar a gente pode representar muito simplificadamente como sendo isso aqui, alguma coisa contendo dipolos. Os dipolos conseguem separar essas cargas, porque eu vou ter um efeito de solvatação aqui. Então nós temos as cargas negativas interagindo com os polos positivos, sendo separadas das cargas positivas que vão estar interagindo com os dipolos negativos. Então, utilizando um solvente polar, eu consigo quebrar esse retículo. Quebrando esse retículo, eu consigo ter uma movimentação das cargas. Tendo movimentação das cargas, eu tenho corrente elétrica. Então, se isso aqui for, por exemplo, solúvel em água, que é bastante polar, solúvel em algum álcool que seja razoavelmente polar, conseguir quebrar essa estrutura, tendo os íons solvatados com alguma movimentação, eu consigo ter a condução de corrente. Então, é possível a condução de corrente no líquido iônico, depois que eu quebrei a estrutura, ou em algum solvente polar, depois que eu conseguir dissolver esse sólido aqui. Aí eu tenho a capacidade de condução de corrente. E as espécies envolvidas são o ânion O2- e o correspondente cátion metálico que estava ligado com esse O2-. E com isso a gente consegue responder o item B.